Mas fala, Vamp, do Rogério. Professor, você gosta disso quando eu falo que eu tô no ninho, né? Eu fico no ninho assim. Aí começou o Campeonato Brasileiro. Hoje tem, hein, Vamp? Aí, professor, eu fico assim, eu digo, peraí, vamos ver aqui os plantéis da Série A, né? Aí eu digo, eu quero ver se eu adivinho 5 nomes de 5 jogadores de cada time no Brasil. Eu tô insônia, eu digo, só vou dormir. E olha que você vê tudo que é Não, eu falo assim, agora eu só vou dormir se eu descobrir 5 jogadores de cada time. Fácil falar dos jogadores que jogam em São Paulo. A gente tá todo dia aqui. No Rio, tranquilo. Eu só não consegui desenhar 5 jogadores do Goiás. Do Goiás e do Curitiba. Você tem 4. Depois eu peguei o plantel todo. Aí eu vou no plantel todo. Todos os atletas, né? Do Bahia eu acertei 5. Do Fortaleza. Do Cuiabá. E todo mundo. Aí olhando assim, todos os plantéis. Você pega o São Paulo, que tem um estádio próprio. Tem uma torcida que lota. A média de público só aumenta a cada dia que passa. Até saiu agora o ranking das maiores torcidas. Foi até ultrapassado pela do Palmeiras agora, no ranking, né? Dá pra fazer um trabalho melhor. Dá pra jogar melhor. Você não pode comparar com Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Dá pra comparar plantel. Com o Fluminense, eu acho que hoje tô falando assim, não tô falando na parte de financeira, que isso aí não me pertence, como um cara administra o dinheiro do clube ou não. Eu tô falando na parte de campo. Mas com esse elenco? De jogadores. Ou do ano passado? Com esse elenco também. Esse elenco é com esse elenco também. Você não pode pegar o Nicão e trazer ele por 20 milhões de reais e deixar o cara só 6 meses no clube, teve lesões, e liberar pro Cruzeiro. E muita gente não botar pra jogar. Tá no banco lá no Cruzeiro também. Mas você foi uma contratação cara. O Nicão veio caro do Atlético Paranaense. Com esse plantel, você pegar plantel de Curitiba, Goiás, Bahia, Vasco, que virou SAF, Bahia virou City, Botafogo, o plantel do São Paulo não perde. Aí a parte tática de campo, eu já não sei se vão render. Eu olhei os plantéis de todos os times. Cara, mas eu vou fazer uma pergunta pra pensar. O São Paulo chegou na final... Time que não escreveu os jogadores... Então, mas o São Paulo jogou contra o Palmeiras. O que aconteceu? Tomou uma lavada no Palmeiras. O São Paulo chegou na final da Sul-Americana. Foi um papelão. Não, mas não jogou. Não, mas calma. Mas então, foi horroroso. Mas então, foi até lá, outros não foram. Sabe quantos times jogou a Sul-Americana? Então vamos analisar o trabalho. Sabe quantos times brasileiros jogou a Sul-Americana? Não foi. Mas então vamos analisar o trabalho. O trabalho como treinador em si chegou até um certo ponto que é final. Aí os caras não jogam absolutamente nada. Foi uma vergonha o que aconteceu contra o Del Valle. E é óbvio, é o que o Vanderlei fala, cai no colo do treinador. Mas o trabalho que a gente tem que analisar... Mas você fala do trabalho como se fosse uma mil maravilhas. Eu não acho. A Sul-Americana, o São Paulo não jogou tanto, mas foi passando. Eu não acho, mas chegou na final. E quem foram os maiores culpados na final? Aquele papelão diante do Del Valle? Foi esquema tático? Foi conversa do vestiário? Não foi. A melhor campanha na primeira fase da Sul-Americana ano passado. Ceará. Tá onde? Série B. Série B. Olha quantos times brasileiros jogou a Sul-Americana. E o São Paulo passou no sufoco contra o Ceará. Atlético Goianiense. Tirou o Atlético Goianiense. Ó, a gente vai voltar. Eu acho que tá voltando pra rádio. Só pra deixar claro. Ó, a gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan em 2 segundinhos. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando aqui sobre a situação do São Paulo, do Rogério Ceni, já sobre Sampaoli chegando ao Flamengo. Lembrando, Vampir, que o Atlético Goianiense também caiu. Que foi outro adversário que o São Paulo passou na Sul-Americana. Ô, Mauro, sobre essa situação do Rogério, primeiro, do mercado, e outra, você concorda com o Vampeta? Que ele tinha elenco para fazer um trabalho melhor, principalmente no ano passado, se quiser levar em conta esse ano também. E outra, você acha que ele tem mercado hoje no Brasil? Eu tô falando pelos clubes aqui, levantando, porque no Grêmio eu acho que o Renato não cai tão cedo. Mano Menezes no Inter eu não sei se cai tão cedo. Aí você pega o Cruzeiro, que trouxe um treinador estrangeiro, o Pepa. Talvez o Atlético Mineiro, que tem o Cudê, ali, mas não deve pagar uma multa de 30 milhões, que o Cudê não quis assinar o documento. No Rio, a gente não vê. A gente vê treinadores, ó, Barbieri não deve cair no Vasco, Luiz Castro, Fernando Diniz de jeito nenhum, acabou de receber o Sampaoli. Pelo seu raciocínio, não vai ter demissão de técnico mais no Brasileirão? Não, mas desses clubes, você acha que... Esses clubes, cara, que vai cair. Então você acha que... Já caiu hoje, Mauro. Tô te perguntando. O do Curitiba caiu Caiu hoje. um monte de gente. Então estou te perguntando, você acha então que ele tem mercado hoje? Se ele quiser, ele sai de São Paulo hoje, amanhã ele se encaixa em outro lugar. Naturalmente vai ter demissão e alguém vai convidá-lo. Hoje saiu do Curitiba, Antônio Oliveira, que fazia um trabalho realmente bem aquém. Que é um clube pior que o São Paulo, né? Sim, mas há momentos da vida tem que dar um passinho atrás para dar dor na frente, né? Não dá para... vou sair de São Paulo, não deu certo. Vou pro Real Madrid. Vou pro Real Madrid. Não vai. Então... E o Curitiba não é um clube qualquer também, não. Tem o seu estádio próprio, tem sua torcida apaixonada. E a meta também é mais baixa, né?
Aí você chega no Coritiba, qual é? Meta organizar o time, conseguir fazer o time funcionar de Não forma cair. minimamente competitiva e não cair. Pega uma Sul-Americana, se der, tá Exato, feliz e tal, não cair. A meta é mais baixa, a pressão é menor. E assim, como está muito ruim o Coritiba, hoje para mim o Coritiba, se não é o pior, é um dos piores times da Série A nesse momento, né? Em desempenho. Não por acaso, já está mandando o técnico embora, que já vinha se arrastando. Qualquer coisa boa que fizeram vai ser legal. É diferente de São Paulo. Porque no São Paulo a expectativa acaba sendo maior do que o time pode entregar. Pode fazer mais, como disse o Vampeta? Pode. Mas não vai brigar no primeiro escalão. Só se ele fizesse um trabalho extraordinário, uma coisa assim, revolucionária. O que não é o caso, evidentemente, né? Por responsabilidade dele e de outras situações do próprio clube. Mas ele vai se encaixar. O Luiz Castro vem sendo criticadíssimo no Botafogo. Super criticado. Porque ganhou de São Paulo. Ganhou de São Paulo, então fosse assim, né? Ganhou de São Paulo, tudo bem. Não, São é um que Paulo eu nunca vi ele bambear no Botafogo. Parece que o Textor banca mesmo e azar. Pois é, mas até quando? A gente não sabe até quando vai durar isso. Até vi uma carta da torcida O próprio Barbieri ganhou o jogo. Não, mas ali o Textor eu acho que... O Barbieri ganhou o jogo do Vasco no Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Que legal, ganhou sim, mas foi eliminado pelo ABC na Copa do Brasil em casa. Né? Quer dizer... Já não fica no banco no próximo jogo. Já foi expulso. Não sei até que ponto o Barbieri vai conseguir se sustentar lá na frente. Depende do que vai acontecer. Então só aí são 2. No Rio de Janeiro já são 2. E o Rogério tem um trabalho no São Paulo aquém, mas no Fortaleza e no Flamengo foram muito bons. Os dois, no Fortaleza muito bom, no Flamengo também. Mas já foi campeão brasileiro. Sabe quantos treinadores estão na pista aí, não foi? do muito bom no Flamengo, mas foi vencido na mesa. Foi campeão brasileiro no Flamengo, já tem esse título. Pegou o time com vários problemas de desfalque, jogador convocado, não tinha torcida, jogava Maracanã vazio, não tinha torcida. Mauro, Fora entre também. aspas, um Mas, iniciante também, Mauro, na profissão. Sim. Ali um iniciante na profissão. Sim, mas ele ganhou um brasileiro. Exato. O Carioca, o Flamengo perdeu 2 anos seguidos, agora ele ganhou. A Taça Guanabara também ganhou. A Supercopa também perdeu esse ano passado, ele ganhou. Mas E com o os brasileiro ele adversários ganhou. piores no momento, Mauro. Peraí, você também quer que você jogue Eu na quero o Madrid? quê? O Fluminense era pior. Se você Eu tenho que trazer a realidade, pô. Então amanhã, quando você falar que o Palmeiras do Abel é imbatível, você tem que lembrar que o Paulista tem times fracos, que o Flamengo que ele Sim. calma, que o Flamengo que ele venceu agora na Supercopa era do Vitor Pereira e é um time que tava porcaria. Sim. Se for assim, né? Não, eu acho que você tem que levar em Vale, conta. então. Eu acho que tem que levar em conta. Aí a discussão Mas não tem também fim. o Brasil. A Não, discussão eu tem concordo, fim. mas O eu só Jorge tô Jesus, dando uma opinião, que eu sou o único que tem um o Jorge contraponto aqui Jesus do enfrentou Rogério. o que em 2019? Ele foi excelente, mas ele enfrentou uma realidade também de um futebol brasileiro que tinha adversários mais fracos do que hoje. Os times melhoraram. O nível de exigência, até pela participação dele, ele subiu. Então, assim, se a gente for olhar dessa maneira, aí é muito fácil você desmerecer o trabalho do cara. O cara ganhou um brasileiro. O brasileiro do Mas eu Flamengo. não achei que o Flamengo jogava bem com o Aí Rogério. é uma coisa, de novo, eu acho. Eu acho, é minha opinião, Mauro. Sua opinião, mas Eu vi os jogos, eu não achava que o Flamengo jogava bem. Eu acho que bife mal passado é bom, tu acha que é ruim Sim. e tal. É uma questão pessoal, tô falando de algo concreto. O cara chegou em menos de um ano, pegou um time que estava mal, o time que tomava gol pra caramba com o Domenech, que é um time que atacava, produzia muito ofensivamente, mas a defesa era um desastre, não tinha torcida, vários desfalques. Quando foi eliminado pelo Racing, não tinha meio time, né? Aí vai adiante, reestruturou o time, teve para cair depois da derrota pro Fluminense, derrota do Fluminense no começo de 2021. Ele reestruturou o time, compôs com os caras, botou todo mundo para jogar. Aí teve uma sequência de 9 jogos, ganhou 6, perdeu 1, empatou 2, foi campeão brasileiro. Pô, peraí. Na reta final, arrancou pro título. O Inter estava na frente, São Paulo estava na frente. O São Paulo abriu 7 pontos pro segundo colocado, que não era o Flamengo. Ele tirou a diferença no final, foi campeão e foi ruim. Pelo amor de Deus. Eu uma acho que- arrancada não, dessa. Pra mim não jogou bem. eu acho que Ué, não, a gente sempre peraí, fala aqui peraí. que não é só Peraí. conquista, é Não, futebol. Peraí, mas Eu não vi o Flamengo jogar. Pra mim, não. Você não viu o Flamengo e Grêmio naquele ano? Ué, mas você vai pegar jogos isolados, mal. Aí todo treinador teve jogo bom. Todo treinador teve jogo bom. Como é que ele ganhou? Até o Vitor Pereira teve algum jogo bom. Como é que ele ganhou 6 jogos em 9 da reta final? Sem jogar Tá bom, bem. e o Inter entregou na última rodada. O Inter entregou, são empatando com o Corinthians em casa. Então o Flamengo entregou porque o Flamengo Sim. empatou com o Fortaleza, o Flamengo perdeu pro Ceará, Não no era um Maracanã. futebol maravilhoso do Peraí, Flamengo do essa Rogério. história que o É Inter só isso que Final eu foi falo. campeão, Essa pô. história, Tá bom, mas o que eu essa falo é de história que o trabalho. Inter entregou, isso não existe. Porque são 38 rodadas. Se você olhar também, o Flamengo entregou vários pontos no meio do caminho. Então, porque foi na última rodada. E ganhar do Corinthians não é obrigação do Internacional. Não ganhou do Corinthians. Pô, parece que tá jogando contra ninguém. Tá jogando contra o Corinthians. Que não estava disputando mais nada. Não importa, mas prefere o trabalho bom sem O Asmar título. está sujeito. Não, eu digo que eu sou o único aqui que digo que eu não gostei do trabalho do Rogério no Flamengo. E eu só tô trazendo um contraponto que eu acho. Mas isso, Eu não achei que o Flamengo isso jogava bem com o é Rogério. algo subjetivo. Você pode achar o que você quiser. Mas é isso, Mauro, cada um tem opinião. Então, eu tô falando de algo concreto, não da minha opinião. De título. O cara ganhou um campeonato brasileiro. Título, ok. O Flamengo- Aí sim. o Flamengo- Aí é um título, O sim. Flamengo ficou Concordo. sem ganhar o brasileiro.
de 1992 até 2009. De 2009 a 2019. Aí parece que o Flamengo ganha brasileiro toda hora, como que vai na feira comprar banana. Não é assim, o Flamengo ficou em jejuns longos e ele ganhou um título. Esse cara tá na história do clube. Então quando alguém fala, não, porque eu não gostei, você sabe, pra mim isso é mimimi. O time foi campeão brasileiro, numa crise danada, técnica, com o técnico que não deu certo, depois que o Jorge Jesus meteu o pé e largou o Flamengo naquela temporada, que foi isso. É a temporada que o Jesus mete o pé. Ele larga o Flamengo não sabe quem encontrar, ninguém queria trabalhar no Brasil, tenta o técnico lá fora, aqui ninguém queria ninguém servia. Trouxe o Domenech, não funcionou, o Rogério entra no meio do ano, tem várias dificuldades, ele arruma o time no começo do ano, foi a última cartada, e ele ganha 6 jogos em 9. Cara, 6 jogos em 9, e fez bons jogos. O jogo do Grêmio foi excelente, jogou bem contra o Internacional, jogou bem contra o Corinthians no Maracanã, ganhou jogos importantes. Ah, porque perdeu na última rodada, quer dizer, pelo amor de Deus. Agora, pra mim a eliminação do Racing é um baita ponto negativo. O Corinthians, depois você pega os desfalques femininos. Não, mas eu peguei aqui, ó, Mauro. Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique. Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Vitinho. É quase o time titular todo. Não tá o Gabigol. Não tinha o Gabigol. Não tinha o Pedro Gabigol. Mas é o time titular. Então, você lembra do jogo? O gol que o Vitinho perde no final do primeiro tempo, sozinho, entre várias coisas perdidas. Você lembra que o Rodrigo Caio me arruma uma expulsão do nada? E aí, logo depois do Cigalho, faz o gol do Racing? Aí depois reclamaram que ele tirou, Vampeta, os 2 meias. Que ele tirou. Mas perdeu pro Racing, que pra mim não era um adversário à altura no ano. Ali. Depende, aí a sua opinião, desmerecendo o time Eu sei que é seu time, não porque tô falando pra zoar. Mas eu acho que o Racing, na época, não era um adversário forte. Tá bom, você acha, mas de novo, assim, mas tudo isso você pode dizer, eu acho, a sua opinião. Cara, mas você tá dando a sua. Eu tô falando de algo concreto. Eu também, o Flamengo foi eliminado pelo Racing. Ele foi campeão brasileiro. Mas o Flamengo foi eliminado pelo Racing. É algo concreto, mas o cara tinha acabado de assumir, ele assumiu um pouco antes. Primeiro jogo dele, olha, ele jogou num dia, no mesmo dia deu treino, no dia seguinte jogou contra o São Paulo. O Flamengo jogou melhor que o São Paulo, perdeu um caminhão de gols, aí o senhor Hugo resolveu driblar o Brenner dentro da pequena área no último lance, perdeu aquele jogo. Já encomendou a eliminação a culpa do Rogério. Tá bom, a culpa é do Hugo. Tá começando a achar que cara que ganha título, isso me preocupa um pouco. Mas eu vou sempre falar. A gente tá começando a achar que cara que ganha título é... Ô, Mauro, professor, você me fala assim. Eu só queria dizer o seguinte, rápido ali, eu acho que o Osmar está sugerindo, tem o direito de sugerir, que o trabalho realizado pelo Rogério nesse momento no São Paulo, não vai atrair clubes que poderão contratá-lo. É isso que você quis dizer, não é, Osmar? Ou não? É o quê? O trabalho mostrado pelo Rogério Ceni no São Paulo atualmente não vai fazer com que surja uma fila de interessados para contratá-lo se ele sair de São Paulo. Eu acho. É isso que você acha? Eu acho que ele tem mercado. Eu acho que os clubes não levam muito em conta isso, esse tal. Eu acho até que os clubes entendem perfeitamente que a bunda de plantão é sempre a do treinador. Todos pensam assim. Mas, e aí não pesa muito a demissão, porque esse time que vai contratá-lo vai seguir a mesma linha. Se o elenco for uma caca, se não prosperar, o Rogério ou qualquer um vai embora. A única diferença do Rogério é que ele teve um período, ainda está tendo, um período de tolerância. Porque é aquele negócio, se fosse o Jesus, lembra que nós falamos aqui? Se contratar o Jesus, ele vai ter todo mundo concordou, ele vai ter um período de tolerância muito maior. Se o Flamengo começasse, se ele viesse a tropeçar, um outro técnico em 3 meses iria para o espaço, o Jesus vai demorar 1 ano para ir embora pela idolatria. No caso do Rogério, se fosse um outro treinador, já teria sido demitido. Não teriam tido essa, digamos assim, paciência, mesmo que eu acho que internamente reconheçam que o elenco, embora o Vampeta não concorde muito com isso, o elenco não arranca suspiros. Faz tempo que esse elenco... Outros elencos também não arrancam, é isso que eu estou falando. Tudo bem, mas faz tempo que esse elenco não consegue colocar a bola para dentro. É um negócio inacreditável. O poder de fogo do São Paulo é para fazer arritmia, provoca disparar o coração do torcedor sempre. Eu citei aqui um negócio recente, em 3 jogos com o mandante, ele não fez um gol nos 3 últimos, para não recuar muito no tempo. Tá certo? Quer dizer, é muito ruim. Mas com outro treinador, milagrosamente a bola vai entrar. Pode, eu não tenho antivisão. Contra o Água Santa e o Ituano, né? Foram 2 jogos ali que o São Paulo não fez gol. Eu não tenho antivisão do fato. Pode chegar um cara aí que a bola começar a entrar. É óbvio. Mas é difícil
Impressionante, isso se arrasta, e não é só com o Rogério, recua no tempo, todo mundo falava que o poder de fogo do São Paulo é um desespero. Aí o Vampeta lembrou, porque o Patrick, porque o Nicão pagaram 30 milhões. Tá. Tudo bem, mas tá cheio de jogador aí que vem para o time e a coisa não roda. Teve a época em que tudo que o Grêmio contratasse, todo jogador que o Grêmio contratasse, embalava. Dá uma caca no Sorocabense, vai pro Grêmio, o cara encaixa. Teve uma época, um período impressionante. Um monte de jogador do São Paulo foi vários. Então, isso acontece. Eu defendo muito assim, a conquista é muito difícil. Eu vi um filme do Pelé, o Pelé que foi o maior de todos. Perguntaram pro Pelé lá no filme, quando você ganha um título, o que é que você quer comemorar? Ele fala, não, eu faço, tipo assim, tira um peso que deu certo, porque é difícil ganhar. Sim. O Rogério é campeão brasileiro na Série B, Série A. E o Pelé não disputava o campeonato de pontos corridos, né? Eram outros regulamentos. Então, que é um campeonato de. Aí você pega o Rogério, você vê que o Cuca tinha aquela mania. Todo mundo falava, o Cuca é pé frio, é azarado. Que ele não ganhava título. O Cuca levou para ganhar um brasileiro? No Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. O próprio Atlético Mineiro levou 50 anos para ganhar um brasileiro. Para ganhar um campeonato brasileiro. Aí o Rogério chega e ganha um campeonato brasileiro com o Flamengo. Tá na história junto com o Carlinhos, tá junto com o Jorge Jesus, quem foi mais que ganhou lá? Coutinho, Carpegiani, Carlos Alberto. Ganhou o Campeonato Brasileiro. Se o time do Jorge Jesus jogava melhor e ganhou com sobra, é outra coisa. Mas eu fui campeão do Flamengo. O cara falou assim, a seleção de 70, o banco. Vou pegar o banco, eu fiz parte de um banco de 2002. Eu não quero saber se foi a melhor seleção que jogou. Foi o melhor futebol, foi. Mas os reservas de 70 foi campeão, eu também fui. De 2002. Claro. Só que 70 é uma seleção que despertou o mundo. Mas foi difícil ganhar. Eu sempre valorizo a conquista. Você falou, não, mas não jogou bem. Foi no último minuto. Sim, eu falo. O problema do Inter é você não ganhou o jogo. Sim, mas pra mim o Flamengo não jogou bem. Mas lá na conquista tá lá. O Flamengo mais do que o Claro, ele é um treinador campeão. Assim, primeiro é o seguinte, sem jogar bem, difícil é ganhar esses jogos todos, né? Eu acho meio contrassenso isso. Agora, não atingir o patamar do futebol que uma pessoa ou outra deseja, isso aí você quer não só ganhar, mas você quer ganhar com sofisticação. Nem sempre é possível, né? É aquela coisa, você está com fome? Você está com fome. Está aqui a comida. Não, mas eu quero um prato sofisticado. Há momentos da vida que você não vai ter um prato sofisticado, você vai comer isso aí. O Flamengo estava com fome de quê? De títulos, e ganhou o título. Assim, desmerecer um título brasileiro, na minha opinião, todo respeito. Eu acho isso beira, assim, isso chega a ser arrogante, gente. Porque você desmerece um título brasileiro, porra. Você ganha Cara, quantos times... Pergunta o torcedor do São Paulo. Para ficar a pauta do mesmo time. Cara, você quer ser campeão brasileiro? Nossa. Quero. De que maneira? De qualquer jeito. Jogando mal, ganhando tudo de 1-0 com gol contra. Todos os jogos que ganham. O Corinthians já está chegando à beira disso aí. Não tem problema nenhum. Porque o importante é você quer ganhar o campeonato. Claro que se puder jogar um futebol melhor e tudo, né? Agora, existem várias. Ele foi o terceiro técnico naquela temporada. Começa com Jesus, entra o Domenech, entra o Rogério, não tem torcida, Maracanã vazio, contusões, jogador que não jogava porque tinha Covid, todo mundo convivendo com esse problema. Era uma temporada típica. Foi bem diferente. Então, esperar que ali você tenha o supra-sumo do futebol, o cara assumiu meses antes. Né? E sobre o mercado, eu estou vendo aqui o Rogério Scarione, que é o repórter da Jovem Pan, que cobre Curitiba lá na Jovem Pan de Curitiba. Ele diz aqui que os nomes que estão na pauta do Coxa, para o lugar do Antônio Oliveira, Antônio Carlos Zago, que é o preferido segundo ele, Roger Machado e Zé Ricardo. E o Márcio Zanardi, que comandou o São Bernardo do Paulistão, foi oferecido, mas não interessa no momento. Ou seja, são técnicos aqui que eu acho que nenhum deles tem mais prestígio que o Rogério. Para ficar no Coritiba, que é o time que está sem técnico. Se o Rogério tivesse sido demitido ontem pelo São Paulo, talvez o nome dele aparecesse aqui. Ou não, por uma questão talvez financeira. Mas eu também não acho que o Rogério pode achar ele muito caro. Não sei. Ele pegou o Fortaleza na segunda divisão. Não sei se ele pegaria o Coritiba. Não sei. Estamos aqui falando sobre mercado. Mercado. Ele tem mercado. E eu acho que o Rogério do São Paulo é diferente do Rogério em outros clubes. Porque os trabalhos dele... O Cruzeiro não dá para contar, que era aquele Cruzeiro que... Não dá para dizer aquele time, né? Aquilo ali... Está vivendo até hoje. Os jogadores que estavam lá, você pode fazer aí, levantar o que aconteceu com eles. A não ser o Fábio... Depois do Cruzeiro.
Depois daquele Cruzeiro. Daquela explosão que, segundo as notícias, eles queriam a demissão do Rogério e tal. E claramente houve, como o Mauro cita, uma panela... Eram os jogadores que gritavam o nome do dirigente, lembra? No vestiário? Exatamente. Gritavam, era o mito aquele dirigente. Presos, explodiram o clube. Exato. Os jogadores são esses, que gostavam daquele dirigente. Isso aí. Então, tudo bem. Você pode gostar do jogador, né? Tudo bem. Alguns depois meteram o pé quando o Cruzeiro foi rebaixado, outros continuaram e tudo mais. Mas esse mercado, eu acho que ele tem. No Fortaleza ele foi muito bem. E foi ele era do São Paulo, foi demitido, foi Fortaleza na segunda divisão. E no Flamengo, eu acho que ele foi muito bem dentro de um período. E quando era o momento que ele poderia tentar fazer um trabalho mais consistente, ele foi duramente criticado, até perseguido em alguns momentos, até ele ser demitido. Depois ficou um mês trabalhando ali com o time todo esfacelado. E na época o Flamengo não contratava. Porque dizia, não tem dinheiro. Não tinha, porque estava na pandemia. As receitas estavam lá embaixo, não tinha como contratar. Então, assim, não sei, eu acho que ele é um bom técnico, mas acho que realmente no São Paulo, para ele, é bem mais complicado. Por culpa dele mesmo, e também do próprio São Paulo. Pelos problemas do São Paulo. E essa relação muito passional, uma coisa que ele acaba querendo abraçar o mundo com as pernas, você vê, resolvendo problemas que não pertencem ao técnico. E isso eu acho que, evidentemente, tumultua. Agora, essa coisa de jogador que não gosta, sinceramente, eu sempre tenho um pé atrás. Entendeu? Eu também queria entender porque que o time do Flamengo, os jogadores do Flamengo jogaram contra o Alcas daquele jeito no segundo tempo, contra o Fluminense daquela maneira, entrada em campo, e contra o Maringá. E domingo tinha lá um técnico na cabine olhando, já jogaram diferente. É isso que eu acho interessante. Isso eles não falam. Ninguém explica. Não é só do Flamengo, não, de qualquer time. Quem vai explicar? Vai aparecer amanhã um jogador que vai para explicar? Naquele dia a gente estava, sei lá, não estava muito legal, né, tal, então não queríamos jogar. Mas então, isso é um questionamento. Isso é um questionamento, porque na Europa não é assim. Na Europa os caras são marrentos e o jogador tem que aturar. Não, se você, aí é o que eu pergunto, por que no futebol brasileiro também não é assim? Se você não se enquadrar, você lá é mais um. Você não fica, como o Gabigol não ficou. Por que não ficou? Ele é ruim? Não, ele é bom. Por que ele não ficou? Isso é dito até pelos caras lá na Itália. Chegou na Inter Milão, ele achou que ele era o bambambam. Não era só um garoto sul-americano chegando num grande time da Itália. Garoto, você vai ganhar espaço aqui de acordo com o seu desempenho. Não teve, emprestaram, negociaram, venderam, ninguém nem lembra mais dele.